Olá, seja bem-vindo. Eu sou o nutricionista Guilherme Lira e esse é o meu canal sobre nutrição. E hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito difundido em todos os meios, que é o jejum intermitente. Será que o jejum funciona ou não funciona para o emagrecimento? Quais são as alterações fisiológicas que acontecem no jejum? E também, será que aqueles hormônios que acabam mexendo durante o jejum, será que eles implicam no emagrecimento? Tudo isso será visto aqui no vídeo de hoje. Antes da gente começar, já se inscreve, curte, compartilha com seus amigos e bora para o assunto de hoje. Gente, primeiramente, existem vários tipos de jejum. Existem jejum, por exemplo, começando com 12 horas, 14 horas, 16, 24 horas de jejum, 32, mais de 24 horas de jejum, algumas pessoas conseguem fazer. É lógico que a janela depois que você se alimenta, depois de 24, 32 horas de jejum é muito maior, mas nesses jejuns muito longos, eles já não são aconselháveis. E eu vou explicar do jejum mais comum que acontece, por exemplo, o de 16 horas. Então você faz jejum 16 horas, normalmente as pessoas dormem, isso conta, o período do sono conta como as horas de jejum, e você tem 8 horas então para se alimentar. Então imagina que você parou de comer às 8 da noite e só vai comer no dia seguinte ao meio-dia. Você ficou 16 horas de jejum e aí você tem então 8 horas para se alimentar, do meio-dia até às 8 da noite. E isso é a janela que nós chamamos de alimentação. A janela então que você vai consumir os alimentos. E aí o que acontece? Muitas pessoas acham que o efeito do jejum, o fato de você estar em jejum, te leva a uma maior queima de gordura e, consequentemente, ao emagrecimento. Mas diversos estudos já compararam a dieta do jejum intermitente com outras dietas de restrição calórica comum. Então imagina que os estudos comparam a pessoa que faz o jejum intermitente das pessoas que comem normalmente de manhã até a noite, e essas duas pessoas ingerem a mesma quantidade calórica. O efeito sobre o emagrecimento será o mesmo. E nós sabemos hoje, e já é muito bem estabelecido dentro da nutrição, que o que importa, o que de fato vai te dar resultado é o déficit calórico. É claro que a qualidade desse déficit calórico e como você faz esse déficit calórico é muito importante para o seu resultado e até mesmo para uma questão de adesão à dieta. Mas vejam só, uma pessoa ela fez jejum intermitente, comeu naquelas 8 horas de janela, e a outra pessoa comeu ao longo do dia as mesmas calorias fracionadamente. As duas vão emagrecer por igual. Os hormônios que são liberados durante o jejum acontecem tanto durante a noite quanto num jejum curto, por exemplo, de 12 horas. E esses hormônios liberados durante o jejum, eles nada mais, nada menos fazem do que regulam a nossa homeostase energética. Eles regulam a nossa sobrevivência. Então esses hormônios, por exemplo, o GH, o cortisol, que é mais liberado durante o jejum, eles vão aumentar a nossa glicose sanguínea. O GH vai causar, por exemplo, maior quebra de gordura, maior lipólise, que nós chamamos. Por quê? Porque essa gordura estará sendo utilizada como fonte de energia durante o jejum, no lugar, por exemplo, da glicose. Mas esse efeito, ele é praticamente um efeito de sobrevivência. Você está gastando mais calorias através da gordura para gerar mais energia para o seu corpo, porque você está mais tempo sem comer, está gastando mais energia. O nosso corpo gasta caloria mesmo não estando em atividade, mesmo dormindo. E o efeito sobre o emagrecimento acontece ao longo de 24 horas. É a conta que nós fazemos do quanto você consome de caloria e quanto que você gasta. Esses hormônios que são aumentados durante o jejum, eles apenas controlam a nossa sobrevivência. Eles ficam aumentados para regular a nossa glicemia, para regular essa utilização energética durante o período de jejum, mas eles não levam ao maior emagrecimento. O emagrecimento ele depende totalmente de déficit calórico e, como eu falei, o déficit calórico existem várias variáveis para que seja feita. Tá, Nutri, mas o que é mais vantajoso? Fazer o jejum durante o dia, então você começa com o café da manhã e vai até ali o período da tarde, final da tarde ali para de comer, ou fazer, por exemplo, um período da noite de jejum, na qual eu dei aquele exemplo. Você para de comer às 8, volta a comer meio-dia e come ali da tarde até a noite. Gente, tanto faz. O que importa, novamente, é o déficit calórico. Existem pessoas que, por exemplo, têm uma rotina muito agitada, de muito gasto energético pela manhã, e elas sentem muita fome pela manhã. Então, para esses indivíduos, é interessante sim fazer
iniciar as refeições a partir da manhã e terminar um pouquinho mais cedo, no período da tarde, à noite, principalmente se elas têm muito mais fome de manhã do que à noite. Já para pessoas que sentem muito mais fome à noite, às vezes chegam estressadas ou têm um sono desregulado e às vezes de manhã acorda já sem fome, aí já é interessante começar na hora do almoço e terminar as refeições mais tarde, mais para a noite. Em questão de metabolismo, nós sabemos que sim, existe a cronobiologia e a crononutrição, que envolve os horários que você come e o seu metabolismo, se ele está mais ativo ou menos naquele horário, mas isso gera uma implicação muito baixa em questão de gasto energético. Ou seja, você comer mais próximo da meia-noite ou você priorizar as refeições mais calóricas de dia terá um impacto mínimo no seu resultado. Para algumas pessoas isso pode ser importante, para algumas pessoas que já estão mais avançadas na dieta, no treino, que sentem que isso leva a uma maior performance, por exemplo, cognitiva, uma performance e rendimento no dia a dia. Às vezes essa estratégia pode ser interessante, mas para a maioria da população isso acaba não sendo conveniente, ok? Então tanto faz você fazer o jejum durante da tarde para a noite ou de manhã até o finalzinho ali da tarde. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Em breve eu trago mais conteúdo sobre nutrição. E já para aproveitar, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos que fazem jejum intermitente. E nos vemos até a próxima. Um grande abraço!